Esse vídeo é uma continuação e um complemento de um vídeo anterior, que se você não viu ainda, eu vou deixar o link aqui nos comentários. É sobre um alto-falante de 8 polegadas que a gente comprou aí no Mercado Livre. E a princípio esse alto-falante não convenceu muito, que era muito levinho, muito simplesinho. Eu achei, sinceramente, que não ia dar bom resultado. Mas, conforme foi mostrado aí no vídeo anterior, quando a gente começou a fazer os testes, viu que na verdade era um alto-falante de alta qualidade. Só para lembrar, para quem não viu o vídeo, a ideia é fazer uma caixa acústica para receivers e amplificadores de baixa potência, como os que eram usados aí nos anos 70, pela Gradiente, Polivox, Sony, CCE e tantos outros. São amplificadores aí com potência na faixa de 15 a 20 watts por canal. Então a gente queria uma caixa que atendesse a esse tipo de amplificador. O que está acontecendo? Está cada vez mais difícil encontrar caixas de som para esses amplificadores mais fracos. Porque os alto-falantes novos são muito fortes e têm baixo rendimento. Então o som fica horrível com esses falantes novos usando receivers antigos, desses mais fracos. Agora, as caixas da época, dos anos 70, anos 80, estão cada vez mais raras e cada vez mais difícil de achar uma caixa que esteja em boas condições ou que esteja em condições de a gente fazer uma restauração. Então, a gente acabou procurando aí no mercado e encontramos esse alto-falante aqui no Mercado Livre, que é uma história interessante, que é o seguinte: é um alto-falante novo, na caixa, só que ele foi fabricado aí aproximadamente em 97. Uma empresa adquiriu aí a massa falida da Novik, quando a firma fechou, e adquiriu todo o estoque que tinha ainda na Novik. E começou a vender esse estoque no Mercado Livre. E eu consegui adquirir esse alto-falante lá. E em função desse alto-falante eu fiz aí o vídeo anterior, que eu já comentei. Então nesse vídeo anterior eu contei a história desse alto-falante, mostrei os testes que a gente fez e por que eu cheguei à conclusão que valia a pena investir no acabamento dessa caixa para a finalidade que a gente está pretendendo. Então, nesse presente vídeo, eu vou mostrar a sequência dessa história. Como que foi aqui o acabamento da caixa, que materiais a gente usou, que técnica a gente usou, e depois, mais para frente, vou mostrar o teste com ruído branco, neve, para você ver que a caixa ficou perfeitamente equalizada. E depois vou ver alguns testes com música, que na verdade é o que interessa. Eu vou falar um pouquinho sobre o design da caixa. Reparem que é uma caixa de duas vias. Então tem aqui um alto-falante full range e um tweeter. Eu coloquei aqui um potenciômetro para controlar o volume do tweeter, que é mais ou menos uma tradição. Não é muito comum nas caixas de duas vias, mas eu vou explicar por que eu coloquei o potenciômetro e mais ainda. Por que eu pus o potenciômetro aqui na frente e não atrás, como é de costume. O que eu queria era o seguinte: essa caixa foi projetada para caber numa estante de livros ou num rack. Então ela tem pouca profundidade. Então não sobra espaço na parte de trás para você entrar com a mão e mexer no potenciômetro. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo é, eu vou mostrar, quando eu explicar a questão do Twitter, da escolha do Twitter, eu vou explicar que aconteceu o seguinte: eu deixei esse Twitter tocando mais alto do que seria necessário para uma resposta plana da caixa.
Então, esse potenciômetro é necessário para poder ajustar esse volume. Então eu deixei o tweeter mais alto para a gente abaixar aqui se for necessário. Então, numa resposta mais plana da caixa, esse potêncio vai ter que ficar quase que no mínimo aqui, mais ou menos a 1/4 do volume, para ter uma resposta plana. Para o meu gosto pessoal, e aqui no ambiente onde eu costumo escutar, ele vai ter que ficar mais ou menos aqui a 1/3. Talvez para quem gosta de mais agudos, a posição no meio vai ser ideal. E para quem gosta de tudo de agudo que a caixa puder fornecer, então vai ter que realmente colocar no máximo. Então o potenciômetro ficando aqui na frente facilita muito essa questão. Outro detalhe dessa caixa é que eu procurei fazer um pórtico cuja profundidade é a espessura do painel frontal, para não ter que fazer aqui aquele duto de papelão ou de plástico. É só uma questão de custo, só isso, nada mais, nada menos. Mas como a caixa deu sintonia perfeita, como eu vou mostrar aí, então mostra que o design ficou bom. O que eu vou mostrar agora é como foi a construção da caixa. Só para lembrar, a gente já tinha uma estrutura de caixa que foi começada para um outro projeto que não foi à frente. Então essa estrutura foi aproveitada com esse alto-falante. Foi feita todas as alterações necessárias e eu vou mostrar aí como foi a construção da caixa, desde o acabamento interno, forração, parte externa e depois os testes. As caixas aqui estão já testadas e aprovadas. Então, uma vez que a estrutura está pronta, a gente pode fazer a instalação de todos os dispositivos. E antes de fazer o fechamento aqui da frente, aqui tá a tampa que vai na frente. Então aqui vai ser o woofer, o full range, aqui vai ser o tweeter, aqui é o duto de ventilação e aqui vai ser o potenciômetro que regula o volume do tweeter. Antes de fixar a tampa e fazer o acabamento geral da caixa, vamos aproveitar para fazer o acabamento por dentro. Então, a parte de dentro está crua ainda. Então esse interior tem que ser tratado. Nós vamos fazer um revestimento acústico, um revestimento absorvente. Mas antes disso, nós vamos fazer aqui uma pintura com esse produto aqui. É o bate-pedra. Essa mesma empresa ela tem um outro produto que é a massa anti-ruído. Essa massa anti-ruído seria mais indicada para fazer esse serviço. Mas como a gente não achou, a gente vai passar o bate-pedra mesmo. Qual a função desse revestimento? Em primeiro lugar, fechar qualquer buraquinho que porventura possa ter ficado na madeira, principalmente nas juntas. Ele vai servir também para reforçar um pouco as juntas. Mas a principal função dele é criar um revestimento absorvente de som. Porque a madeira ela é reflexiva, ela reflete o som, e nós queremos que ela seja absorvente. Então isso vai diminuir as vibrações e vai transformar o grave num som mais limpo. Então quando tiver uma batida do grave, vai ser só a batida, não vai ter nenhuma reverberação interna. Então a função da massa anti-ruído, ou no caso aqui do bate-pedra, é fazer parte desse revestimento de amortecimento que fica por dentro da caixa. Então é mais fácil passar o revestimento enquanto a caixa ainda está aberta. Porque depois que ela já estiver fechada e lacrada, fica mais difícil, eu teria que trabalhar aqui pelo buraco. Então é mais fácil trabalhar assim, com ela aberta. Então o que eu vou fazer agora vai ser pintar toda ela por dentro com esse bate-pedra. Talvez seja necessário mais de uma mão, porque esse produto aqui ele é mais fino do que uma massa anti-ruído. Então eu vou fazer esse revestimento por dentro. Depois vamos fixar o painel frontal. E aí podemos fazer todo o acabamento da caixa.
O material, no caso, eu estou passando com pincel, mas pode passar com espátula, até com a mão dá para passar esse material. Reparem que o acabamento é grosseiro, mas é para ficar assim mesmo. Tá? Isso aqui não é acabamento, isso aqui é simplesmente um material absorvente de som e de impacto. Então não é necessário caprichar no acabamento, ele pode ficar assim meio grosseiro mesmo. Aqui está o resultado final. O ideal seria ter um revestimento mais ou menos de uns 5 milímetros. Se fosse a massa anti-ruído, que é a mais adequada, ela é bem mais grossa, então às vezes uma mão só já seria suficiente. Como essa massa é mais fina, não tem problema, a gente passa mais mãos, o resultado final vai ser praticamente o mesmo. Sempre lembrando que esse revestimento é opcional, você não é obrigado a fazer isso. Dá para fazer com madeira só lixada e pintada, protegida. Mas a gente sabe por experiência que esse revestimento ajuda bastante. Agora que já está tudo testado e o acabamento foi começado, antes da última camada de verniz, a gente precisa acertar a parte frontal da caixa. Então aqui vai uma telinha de tecido ortofônico, tanto para proteger os alto-falantes, como para dar uma estética melhor na caixa. Mas é importante fazer essa proteção, primeiro por causa de poeira, que estraga o alto-falante. Segundo, por causa da luz. A luz do sol também estraga os alto-falantes, acaba ressecando. E aqui também na parte frontal vai o potenciômetro de agudos. Então vai aqui uma etiqueta que nós vamos grudar, onde está o dizer, né, agudos e a nossa marca. Ela vai presa aqui por trás, né, com os ganchinhos. Deixa eu tirar essa daqui para mostrar. Olha lá, ela tem aqui uns grampos que se encaixam ali na caixa. Aqui é uma proteção que a gente colocou só para não... quando a gente fura, para não estragar a madeira. Isso aqui tudo vai ser retirado agora e vai ser feito o acabamento, não só do painel frontal, como da caixa como um todo. Bom, nós estamos aqui com as caixas, já com o acabamento pronto. A pintura está terminada. Vamos partir agora para o acabamento, a montagem final dos alto-falantes. Mas, antes de mexer com os alto-falantes, a gente precisa terminar a parte interna. Então, a parte interna já está com aquela pintura bate-pedra, que além de vedar algum possível buraquinho que ficou na estrutura, ela também vai dar um pouco de amortecimento no som. Para o projeto dessa caixa, nós já vimos aí nos testes que é muito importante o revestimento interno, o amortecimento do som interno, para não dar aquelas ressonâncias internas, que uma frequência acaba cancelando a outra. Bom, tem vários materiais que podem ser usados para fazer esse revestimento. Pode ser uma manta de algodão. O mais comum aí nas caixas vintage é o revestimento com mantas de fibra de vidro. Pode ser também um feltro, desses que se usa para colocar embaixo de carpete. Enfim, pode ser qualquer material que seja denso e absorvente de som. Neste caso aqui, nós vamos usar um outro material que chama-se lã de rocha. Esse material é muito usado como isolante térmico e acústico para colocar dentro de geladeira, fogão, e também nesse caso aqui que nós vamos usar, é um que é feito especialmente para colocar em forro embaixo do telhado. Então ele é fornecido assim, olha. Eles chamam de ensacado. Tem também esse mesmo material na forma de placas.
Como é fornecido a lã de vidro? Esse material é muito parecido com a lã de vidro, só que ele é um pouco mais barato e acredito que seja mais fácil de encontrar também. Então ele já vem ensacado assim, por quê? Porque da mesma forma que a lã de vidro, ele solta um pozinho que irrita a pele da gente. A lã de rocha não é tão perigoso quanto a lã de vidro, mas também a gente deve evitar o contato com ela. Então nós vamos aproveitar que ela já está ensacada. Eu já cortei aqui no comprimento que eu preciso e selei novamente as bordas usando um aparelhinho que é usado nas residências para selar, para fechar os sacos onde a gente vai armazenar comida para fazer o congelamento no freezer. Então com isso o saco fica totalmente vedado e evita que saia o pozinho. E essa lona de revestimento, esse plástico, não faz qualquer diferença no som. É mesmo para o nosso conforto e para evitar que ao longo do tempo fique saindo pó da lã de rocha. Bom, quando a gente usa placas, seja de lã de rocha, ou de lã de vidro, ou de algodão, normalmente elas vão nas paredes da caixa por dentro e é grampeado para fazer a fixação dela na parede. Nesse caso, nós vamos usar uma outra técnica, que é cortar essas placas grandes e elas vão ser colocadas dentro da caixa de tal forma que vai preencher quase todo o espaço interno. Eu vou deixar apenas um espaço livre que vai interligar o alto-falante de graves no duto. Então eu quero que esse percurso tenha que ficar livre. O restante vai ficar totalmente preenchido pelo material absorvente e vai nos dar assim uma resposta nos graves mais eficiente e mais precisa. Então já estou aqui com a caixa limpa por dentro, está tudo preparado. Eu vou fazer então a colocação da lâmpada. A lâmpada está aqui, já ensacada. O que eu vou fazer? Vou dobrar e vou colocando ela aqui dentro, de maneira a preencher todo o fundo dela, mas deixando livre a passagem. Pronto. Vou forrar bem as laterais. Aqui onde vai o woofer, vamos fazer a mesma coisa. E pronto, é só isso. Então, eu não preciso grampear, não preciso prender, não preciso fazer nada. Como ela preenche quase todo o espaço interno, ela não vai sair do lugar. Então é uma técnica simples, barata e que dá um excelente resultado. Terminado o acabamento, a gente fez então a montagem dos alto-falantes para fazer um teste e para ver se ficou tudo em ordem, tudo como previsto. A principal dúvida aqui é em relação ao Twitter. Esse Twitter também é da Novik, da mesma época que o alto-falante principal. Então, a princípio, eles devem ser compatíveis, mas a gente não sabe ainda. Nós vamos testar também o divisor de frequência. Então, nesse caso aqui, a gente optou por colocar o potenciômetro na frente, que esse potenciômetro que regula o Twitter. Então, na frente fica mais fácil de você fazer alguma eventual regulagem do que colocar na posição tradicional, que é aqui na parte de trás da caixa. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou jogar um ruído branco aqui para a gente poder medir a resposta da caixa e avaliar se o Twitter está compatível com o Full Range, com o alto-falante principal. Com o Twitter da Novik, a gente nota que a resposta ficou plana. Aí no gráfico foram feitas medidas com o potenciômetro no mínimo e no máximo, conforme está indicado aí na tela. A gente nota aí um aumento, um reforço nas frequências em torno de 4 kHz. Isso aí poderia ser ajustado no divisor de frequência para deixar mais plano.
A resposta nos graves está muito boa, está plana, aí praticamente até uns 50, 60 Hz, mas isso vai melhorar depois que a caixa for montada com todos os detalhes. Apesar dessa medição ser boa, auditivamente, aqui escutando a caixa, eu não gostei dos agudos. Então aqui aconteceu o seguinte, na medição, esse Twitter aqui, original da Novik, até que ele se saiu bem. Na medição ele está dando uma resposta plana. Só que quando a gente escutava uma música, ele sentia que faltava um pouco de agudo e também que esse Twitter aqui ele era muito direcional. Se você ficar bem na frente dele, você escuta o agudo, mas se você tiver um pouquinho de lado, já perde. Então o que, que a gente fez um teste aqui? Pegamos esse Twitter aqui da Lesson, que na minha opinião é um dos melhores que tem aqui no Brasil, assim de baixo custo. É esse aqui, ó, TLC1. E resolvemos fazer um teste com ele. Então ele está aqui só colocado assim em cima, só para a gente poder fazer uma avaliação. Então vocês vão ver a diferença que dá a gente colocar um Twitter desse, de um Twitter atual, em comparação com o Twitter antigo da Novik. Eu vou colocar o ruído branco e vamos fazer a medição. Com esse Twitter da Lesson, houve um ganho aí de mais ou menos uns 20 dB nos agudos quando o potenciômetro está no máximo. E sumiu aquele pico que tinha em torno dos 4 kHz. E quando a gente regula o potenciômetro, a resposta fica absolutamente plana. Então o ganho que você conseguiu nos agudos com esse Twitter foi bem grande. Vamos escutar uma música para ver a diferença. Agora aqui nós estamos na fase final, fase de acabamento, a montagem final da caixa. Então ele já está com o revestimento interno, está com o divisor de frequência instalado, o Twitter já foi instalado. Agora eu vou fazer a instalação do alto-falante principal, do woofer. E vou aproveitar aqui para dar uma dica que é muito importante. Você não pode simplesmente colocar o alto-falante aqui e apertar os parafusos. Por quê? Isso vai dar origem a vazamento de ar aqui pela borda, ou então, quando der um grave muito profundo, muito forte, pode ser que o alto-falante vibre. Por que isso acontece? É o seguinte, esse acabamento aqui da madeira, por mais caprichoso que você seja, por melhor que seja a madeira, nunca fica totalmente plano aqui. Sempre tem umas pequenas ondulações e diferenças na madeira. Ao contrário do falante, que o falante é totalmente plano, porque se não fosse assim, o cone rasparia quando ele faz a movimentação. Então, qual é a grande dica aqui? Entre o alto-falante e a madeira, você precisa colocar uma massa de vedação. Essa massa de vedação, estou aqui como que eu costumo usar, mas existem muitas outras marcas. Isso aqui você encontra em lojas de material de construção, em loja de artesanato. É relativamente fácil e é barato. É uma coisa, só para ter ideia, um pacote desse aqui custou R$10. E como é que funciona isso aqui? São uns filetinhos
que, apesar da ideia dele ser você usar o filete, para essa finalidade aqui, isso aqui não serve. Agora, essa massa, ela é bem flexível. Ela é bem molinha mesmo. É uma massa que estica. E ela tem uma grande vantagem, essa massa não seca. Pode ficar aqui anos e anos e anos, ela não seca, ela sempre vai ser elástica. Então, qual é a técnica aqui? Você vai pegar um filetinho, vai fazer uma bolinha aqui, e vai fazer que nem se estivesse fazendo nhoque. Aí você vai escolher a espessura que você quer, mas em torno aí de uns 3 milímetros, mais ou menos. Então fica esse macarrãozinho aqui. Então o que você vai fazer? Vai pegar o alto-falante, e aqui onde ele vai encostar na madeira, você vai colocando esses filetes. Então vai colocando assim. Vou pegar mais um aqui. É sempre o mesmo procedimento. Você faz um filetinho e vai colocando. Então o que acontece? Quando você colocar o alto-falante aqui e apertar os parafusos, essa massa, ela vai, como ela é muito molinha, ela vai espalhar e fazer perfeitamente a vedação aqui ao redor do alto-falante. Então, como eu disse, essa vedação é extremamente importante. Além de evitar a vibração, evita fuga de ar, que a gente quer ter certeza que os graves vão sair daqui, atravessar o interior da caixa e sair aqui pelo pórtico. Não pode ter vazamento de ar. Que além de alterar o funcionamento da caixa, pode ficar fazendo barulho de sopro. A gente não quer isso. Então, em todos os locais onde vai ser parafusado, não só no caso do woofer, mas também do tweeter, do divisor de frequência, atrás tem os terminais onde você vai ligar a saída do amplificador, todas essas junções precisam ser calafetadas com essa massa. Esse é o teste da caixa pronta, já no local onde vamos fazer os testes com música. Com o potenciômetro a 1/4 de volta, é a resposta ideal, no meu ponto de vista, para os meus ouvidos. A resposta de frequência é bastante plana e vai aí aproximadamente de 35 Hz até mais de 20 kHz. Esse limite de 20 kHz não é do tweeter, é da saída do notebook que nós estamos usando. Essa aqui é a resposta com o potenciômetro a meio volume. Então houve um pequeno aumento nos agudos, coisa aí de uns 5, 6 dB. No gráfico não dá para ver bem, mas auditivamente a diferença é sensível. A diferença nos graves aqui é que a resposta aqui perdeu um pouquinho. Ele começa a responder aí a partir de uns 40 Hz mais ou menos. Aqui o potenciômetro está a todo volume. Então existe um grande aumento nos agudos, aí a partir de uns 5.000 Hz mais ou menos, coisa aí de 30 dB mais ou menos, que é bastante. E os graves ficaram no que era antes mesmo, uns 35 Hz mais ou menos.
Nos testes com música que a gente mostrou, infelizmente o resultado que aparece no vídeo não representa o que se a gente escuta ao vivo, porque eu gravei com um celular e ele capta toda a reflexão do ambiente, então fica um pouco distorcido. Mas como a caixa tem a resposta bastante plana, se ela for colocada num ambiente tratado acusticamente, ela vai dar um som de primeira qualidade. Reparem que o receiver utilizado é um Gradiente 1260, que tem aí, se não me falha a memória, 24 watts por canal. A caixa, teoricamente, deveria suportar 20 watts, mas a gente percebe usando o receiver que se a gente aumenta o volume e coloca um pouco mais de grave, o alto-falante já começa a se perder um pouco. Mas a nossa finalidade era atender amplificadores que tivessem aí no máximo 20 watts. E para essa finalidade, eu acho que a caixa foi um sucesso. Se você ligar essa caixa num receiver gradiente, por exemplo, um S95, um S96, o som vai ser muito bom. Mas, como eu disse, esse tipo de caixa, que é tudo em um, né, o grave, médios e agudos numa mesma caixa, sofre muito com o ambiente. Então, se o ambiente for muito reverberante, como uma cozinha, um banheiro, ou um salão de festa, vai dar muito eco, o eco vai dar cancelamento de grave. E se for um ambiente muito acolchoado, vai perder agudos. Mas isso aí é inerente ao próprio tipo de caixa. O importante é que a caixa que a gente projetou e construiu está atendendo ao que a gente queria. É um som muito bom, um som presente, com bastante grave, bastante agudo, um som bem detalhado. Analisando esse alto-falante assim em profundidade, depois de todo o trabalho que a gente fez com ele, me parece que esse alto-falante, apesar dele ser rotulado como full range, o comportamento dele é mais de woofer. Ele tem uma frequência de ressonância baixa, né, de 50 Hz, e falta um pouco de vida nos médios, no meu ponto de vista. Apesar da medição com ruído branco ter indicado resposta plana. Mas assim, de ouvido, eu acho que essa caixa comportaria ter um médios também. Mas isso é só, vamos dizer assim, seria um melhoramento da caixa. Do jeito que está, ela já ficou muito boa e tenho certeza que vai atender quem gosta de som vintage, tem aí um amplificador, como eu falei, até 20 watts por canal. É importante também destacar que esse não é uma caixa, ou melhor, não é um woofer para sons pesados. Por exemplo, um funk ou qualquer música que tenha muitos graves, esse alto-falante não serve, ele não é para isso. Esse alto-falante é para um som vintage, para você escutar aí num volume médio, um rock, um MPB, um pop music, uma coisa assim. Se você gosta de funk, pancadão, eu sugiro que procure outro tipo de alto-falante. Então, a intenção desse vídeo foi não só mostrar o alto-falante, mas mostrar o processo todo, desde a concepção inicial da caixa, os testes que a gente vai fazendo, as dicas de montagem. Fica aí como um legado, fica aí como um presente, fica aí como um ensinamento para quem quer entrar aí na difícil arte de construir caixas de som. Espero que tenha sido útil para você.